Não precisamos ter medo do juízo. A grande esperança que nos vem é justamente através do nosso advogado que venceu e por isso mesmo ele vai terminar com o mal, com o julgamento do diabo. Aquele ser terrível que assolou a terra, que sequestrou você, eu e a humanidade e fez desse planeta um planeta hostil. Agora encontra o juízo, mas você e eu estamos fora dessa. Não precisamos temer o juízo, porque na verdade Jesus venceu. E isso é o que nós vamos ver no livro de Apocalipse, nos versos que vamos ler hoje, pela lição Jesus é digno. Veja o que nos traz aqui a meditação. Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade, pega o livro do juízo e o abre. Todos se irrompem em louvor arrebatador. Sua vitória sobre as tentações de Satanás, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, seu ministério sumo sacerdotal provém salvação para todos os que escolhem responder à sua graça pela fé. Então, a graça aceita pela fé nos induz salvação através da imputação da justiça daquele que não pecou, que não errou, que venceu o mal em todos os aspectos, o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirando o pecado do mundo, você e eu estamos livres do juízo, do salário do pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas também diz o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Ele sim é digno, Jesus é digno. Isso os céus reconhecem, como vamos ver agora. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus, pois fala do fim do reinado do pecado e da libertação nossa. É a nossa libertação através de Jesus. O juízo termina com o mal. Ei, está com medo? Vamos adiante. Algo pode ser mais encorajador? Jesus nos defende no juízo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Ele é o nosso advogado no universo. Lembra de Jó, quando foi lá Satanás acusar a Jó diante da Assembleia dos Filhos de Deus nos céus? Os representantes dos mundos, os Filhos de Deus, estavam ali. E Satanás se coloca como usurpador da terra e acusa a Jó. O acusador estava ali e ele acusa também a Deus, dizendo que Deus bajulava Jó e só conseguia seus adoradores através da compra deles com muitas bênçãos e riquezas. Jó então é atormentado pelo diabo com autorização de Deus para que o juízo de Deus fosse perfeitamente feito, pois ele é que vai ser julgado e não você e nem eu no dia final, porque nós estamos agora mesmo sendo julgados com a graça de Cristo pela fé e também responderemos pelas obras que praticamos, conforme veremos adiante. Algo pode ser mais encorajador? Jesus nos defende no juízo, sua vida perfeita e justa nos cobre, sua justiça atua dentro de nós para nos transformar. Então exige uma transformação, nós somos transformados pelo poder de Jesus, o Espírito Santo atua em você, atua em mim, e nós passamos a amar, nos identificar com esse Jesus, nós o contemplamos, o admiramos, nossos neurônios de espelho passam a repetir os passos de Jesus aqui na terra. Então você e eu passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus, assim como Jesus é reconhecido como filho de Deus, pelo universo que o louva, como diz no livro de Apocalipse, vamos ver daqui a pouco. Transformação é a obra da graça que nos perdoa. A transforma nos dá poder para viver de forma piedosa, em amor, cumprindo o que Jesus disse: ama teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amando a Deus, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a fé, até o diabo tem, ele acredita em Deus e acredita no juízo. A graça, ele recusou. E você, aceitou a graça de Jesus, o perdão, aquela substituição da pena da morte para manter a lei, manter a ordem? Jesus morreu porque nós transgredimos a lei. Então agora estamos com o nosso saldo negativo pago, quitado por Jesus na cruz. Para entendermos ainda melhor, não precisamos ter medo.
Jesus nos defende no juízo e os poderes do mal são derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus, como vamos ver em Daniel capítulo 7, 22. O objetivo do juízo não é revelar o quanto fomos maus, mas sim o quanto Deus é bom. Essa história está aqui registrada. Começo lendo Daniel 7, 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse no reino. Nós vamos tomar posse no reino conquistado por Jesus. Apocalipse 5, verso 1. Satanás completamente derrotado. É o fim do mal e dos maus. Aqueles que seguem a sina do diabo. Então, Apocalipse 5, verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Isso me faz lembrar as tábuas da lei de Deus que foram escritas também dos 2 lados. A lei que Deus deu a Moisés estava escrita em tábuas dos 2 lados, escrita em pedra, arranhada por Deus, e ali estava então com o próprio dedo de Deus escrito o que é o amor de Deus e como nós devemos proceder para com ele e para com o nosso semelhante. Escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Aqui não fala propriamente da lei de Deus, mas apenas um paralelo, porque aqui está falando do rolo da nossa existência, da nossa vida, o testemunho que o universo está assistindo, assim como assistiu Jó passando por aquele pesadelo, também nós estamos passando. E o final do livro de Jó, qual foi? O reconhecimento de todos da justiça de Deus. Isso é que vai acontecer no juízo final. Verso 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. João, ao receber essa visão, chora, porque não há quem possa abrir os livros sem ser consumido, sem sequer olhar para ele. Nós não podemos olhar, contemplar a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, diz a Bíblia, porque entrando o pecado no mundo, nós seríamos destruídos pela glória de Deus, mas através da transformação que Jesus opera em nós, da santificação, uma obra de uma vida, não de um momento. Nós somos justificados na hora, quando aceitamos o sacrifício de Jesus. Mas somos transformados dia a dia à sua imagem e semelhança. E agora, parecidos com Jesus, nós finalmente encontraremos Jesus, a luz do mundo, através da sua palavra, os seus ensinos. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, disse João, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Aqui o discípulo de Jesus, João, que viveu com Jesus o tempo todo, está tendo a visão de que somente Jesus é capaz, foi capaz, é suficiente para nos resgatar, para fazer apagar os nossos pecados. Como na parábola do filho pródigo, quando o pai colocou a sua própria veste sobre o filho, que estava sujo, maltrapilho, de andar nos chiqueiros do mundo, comendo das alfarrobas. Volta para o pai: pai, perdoa-me, faz de mim um servo teu. E o que ele faz? Das sandálias, de um anel no dedo, o poder para ser feito rei. E então ele agora é reconhecido no universo como rei, como você e eu estamos também por acontecer. Então, um dos anciãos me disse, o ancião dos céus dizendo para Jesus, para João, então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus abriu os selos, ele é capaz de nos julgar, porque ele também é nosso advogado. Ele passou pelas mesmas agruras, pelas mesmas tentações e venceu, e nos ensina o caminho para os céus. É vencendo Satanás, vencendo o mal. Nós, pela graça de Jesus, aceitamos pela fé, e essa fé nos transforma à imagem e semelhança do Altíssimo. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O próprio Deus estava com o livro na mão e não podia abri-lo. Por quê? Porque ali estava o juízo, e agora era
Deus quem estava sendo julgado e nós, os seus servos, assim como Satanás e os seus servos, aqueles que preferiram o julgamento, acompanhar Satanás em seus atos, ações de julgamento, do que aceitar aquele poder de Jesus para transformar o nosso coração, deixar de querer as coisas ruins desse mundo e seguir Jesus. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui está a representação dos reinos dos céus, prostrando-se diante de Jesus, reconhecendo a sua autoridade como vencedor do mal, como aquele que apagou os nossos pecados para nos dar o perdão, o resgate e sermos também considerados filhos de Deus. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, um perfume agradável a Deus, que são as boas obras dos santos, que são as orações dos santos. O incenso, portanto, as orações dos santos. Para que oração? Para transformar nosso ser. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você, como diz Pedro, é um sacerdote, foi eleito para o sacerdote celeste, para sacerdócio celeste, para ministrar aos povos, mundos e nações o amor de Deus e o poder resgatador, libertador em nossa vida. Você que está aí assistindo, pense bem em como Deus é amoroso para comigo e com você, pois o salário do pecado sendo a morte, Ele não fez como esses falsos deuses que exigem sacrifícios dos filhos dos homens para aplacarem-lhes a ira. Pelo contrário, Deus envia seu próprio Filho e Jesus morre por nós em sacrifício, aplacando totalmente o mal do universo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos. Tu em nós agora reinaremos para sempre. Então olhei e ouvi, verso 11. Ouvi de muitos anjos, milhares e milhares de milhões das criaturas de Deus. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes dos anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno, por quê? Porque conquistou a nós e a esse reino terrestre. Mateus 25, 41. Aqui Mateus retrata: Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses meus mais pequeninos, também deixaram de fazê-lo a mim. Mateus 40, leio também o verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo. O fogo não foi preparado para você. Nós não precisamos temer o juízo. Jesus é suficiente e Ele é competente e Ele é nobre e Ele é mais do que tudo isso. Ele é digno de nos receber como filhos. Apartados de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque nós não caminhamos como Jesus, aqui dizendo: pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber, fui estrangeiro, e assim segue a descrição dos atos que deixamos de fazer e os atos que aqueles santos salvos, eu, você, estamos a fazer, socorrendo o nosso irmão, amando ao próximo como a si mesmos, obedecendo aos 10 mandamentos. 6 deles: honra teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar. São mandamentos que nos protegem dentro do amor de Deus. E os primeiros 4? Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu Deus sobre todas as coisas. Não faça para você imagem de escultura, porque ela vai pedir sacrifício dos teus filhos. Mas seja abençoado em muitas gerações pela guarda do santo dia do sábado, quando nós temos comunhão, contemplamos perfeitamente, apagamos da mente a imagem do mundo e contemplamos Jesus
naquelas 24 horas em que se comemora a criação e a restauração do homem. Além de Mateus, nós vemos Apocalipse capítulo 20, verso 12, o penúltimo verso que vamos ler hoje. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, os livros que Jesus abriu e que revelou ao mundo as obras boas dele, copiadas por mim e por você, sendo reconhecidos pelo universo como filhos de Deus, como Jesus também o é. Jesus não pecou, eu e você estamos no caminho de Jesus rumo à santificação, uma obra diária de aproximar-se de Deus. E releio Daniel 7:22, até que o ancião veio e pronunciou a sentença em favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Você chegou a sua hora de tomar posse no reino e estar junto ao Pai em glória a Jesus Cristo. Obrigado por sua presença. Siga com a gente, Vê e Entende. Um programa para você ver, curtir, compartilhar. Você digita aí hashtag o Joguinho da Velha, Vê e Entende. É direcionado então para uma das nossas mídias. E estando conosco, você compartilha isso com os amigos, também com os inimigos. Você curte, segue a nossa programação e compartilha, abençoando a muitos com a importância e o relevo que você dá para a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, ao colocarmos a Tua palavra diante dos nossos olhos, entra em nosso coração, enchendo-nos de esperança, da certeza da nossa salvação através de Jesus Cristo. Mas peço muito, Jesus, que nos mostre como ser melhores criaturas, sermos semelhantes ao Senhor, pois a Tua palavra é a luz para o nosso caminho. Precisamos abeberar dela. Por isso, esse programa, por isso nosso desejo de aprender da Tua palavra e seguir os Teus preceitos. Abençoa muito os que estão assistindo, para que se enchem do Teu Santo Espírito e povoem a terra com os Teus filhos, os filhos do Altíssimo, irmãos de Jesus. Em nome de Jesus peço amém, porque Ele é o nosso autor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor e Ele é o Redentor do universo. Que Ele te abençoe muito e até breve.